Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do ACR Cast, onde teremos diferentes profissionais na área da educação para poder trazer estratégias, suas experiências, suas histórias. E hoje, a nossa conversa é um convite à escuta, ao tempo e à sensibilidade na educação. Recebemos hoje a Nathalie Silva, formada em pedagogia, com pós-graduação em narração artística, pesquisadora da escuta das infâncias e alguém que transforma o chão da escola em espaço de presença, afeto e histórias. Nathalie, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar esse convite aqui na CRCast. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Ai, que maravilha, gente. Contação de história é algo assim encantador. Então, conta pra gente aqui quem é você além da formação acadêmica. A Nathalie é uma pessoa que se descobriu, né, como sonhadora, que veio de uma infância que trouxe algumas lacunas e ela buscou algo para preencher. E dentro da educação, esses vazios foram sendo preenchidos com o chão na sala de aula, com a experiência, aonde a maternidade me atravessou e só enriqueceu ainda mais esse olhar para a criança com essa sensibilidade na escuta, em saber que eu preciso me relacionar com a criança que existe em mim para poder compreender a criança que está fora de mim e que precisa de ser escutada e eu me colocar à disposição dela para ouvir aquilo que parece ser insignificante, mas que tem um grande significado para ela. Ai, que bacana. E como que foi o seu encontro assim com a pedagogia? Já era um desejo seu ou foi algo assim que caminhou ao longo do tempo? Eu nunca fui amante da pedagogia. Eu sempre gostei muito das exatas, então eu sempre gostei de números, eu sempre quis coisas concretas, que 1 mais 1 é 2 e pronto, né? Então eu comecei a buscar essas questões e eu comecei a perceber que algo faltava em mim, como se a minha missão não estivesse completa. Então eu pedi um sinal, falei assim, eu quero um sinal se eu devo fazer alguma coisa. Eu queria trabalhar uma jornada menor de trabalho. Então eu comecei a buscar aula de formação em matemática, em química, em histórias, mas jamais a pedagogia. E uma vez uma amiga falou assim: "Ah, eu sonhei com você, que você estava rodeada de crianças". Aí eu falei: "Ah, pode ser um sinal do que eu estou pedindo aí, rodeada de crianças". Então, e quando eu fui fazer a matrícula, não abriu vaga para matemática, nem para história, nem para química. Então, só abriu para pedagogia. Então, eu acabei entrando nesse ramo da pedagogia. Eu acreditei que lá eu iria aprender a brincar com as crianças. E muito ao contrário, né? O que mais tem é conteúdo para você ler, para poder entender várias realidades da sala de aula, dentro, fora, o contato com a criança. E eu fui me encantando nesse processo. Então, eu não falo que eu escolhi a pedagogia. Foi a pedagogia que me escolheu. Ai, que legal. Muito lindo. E em que momento você percebeu que a infância, seria o centro do seu trabalho e da sua pesquisa? Porque quando eu comecei a olhar para a infância, eu comecei a perceber que o adulto de hoje foi a criança de ontem. E não tem como eu exigir do adulto uma resposta concreta de sensibilidade se ele não foi uma criança que foi aguçado nele a sensibilidade. Então eu sempre percebi que a criança vai ser o futuro do amanhã. Então, se nós começarmos por eles, entender eles, fazer com que eles se coloquem como pessoas que conseguem expressar o que sentem, eles serão adultos que irão conseguir expressar o que sentem. Porque a minha educação foi aquela de falar: engole o choro, agora não. E não que meus pais foram errados, foi a educação que eles tiveram. Então, quando eu comecei a compreender a história deles, respeitar a história deles, olhar para a minha história e não querer reproduzir, mas Sim. poder ressignificar. Então, onde houve todo um sentido aí para essa sensibilidade com a criança. Ai, que maravilha. E quais as experiências que marcaram profundamente a sua atuação como educadora? Quando eu entrei na sala de aula, eu confesso que foi um pouco assustador. Porque quando nós estamos na pedagogia, é muito bonito falar de Paulo Freire, é muito bonito falar de Vygotsky, mas quando você está na prática, a realidade é outra. Porque ninguém te ensina como silenciar uma sala,
a como se fazer ser escutada pelas crianças e se fazer ouvir, se fazer presente. Então eu comecei a me colocar no lugar deles. Então, como que eu gostaria de ser escutada? Como que eu gostaria de viver essa experiência com eles? E foi um caminho que foi árduo, não foi fácil. Eu confesso que eu cheguei a pensar em pegar a bolsa várias vezes e ir embora e falar isso não é para mim. Mas foi uma questão de persistência. Eu ia embora chorando e voltava. Não, no outro dia vai ser diferente. Então eu ia embora frustrada, mas no outro dia vai ser diferente. Então, quando eu comecei a perceber que era possível essa transformação acontecer, mas a partir de mim, as coisas começaram a fluir. Às vezes também, né, Nathalie, a questão da criança, o que ela expressa ali é algo que ela tá gritando também, né? Às vezes ela não tem essa escuta em casa, às vezes ela não tem o carinho, a atenção necessária, às vezes a sala de aula é o único lugar que ela consegue se expressar, né? Verdade, ser escutada, né? Então, eu É. vejo várias experiências que eu tive. Por exemplo, eu tive uma aluna que foi a primeira experiência impactante que eu tive com crianças autistas. Então, ela chegou e não tinha laudo ainda, não tinha diagnóstico sobre o que ela tinha. Então, a mãe começou a investigar o processo e ela era muito agitada, mas a agitação dela era dela se automutilar. Então, ela se Uhum. batia, ela pegava a cabeça dela e batia constantemente na parede. E então, eu tinha não só ela, mas eu tinha outras crianças que eu tinha que dar conta do grupo. E eu comecei a perceber que a música acalmava. Uhum. Então foi aonde a Sofia fez virar a chave na minha vida. Então eu comecei a perceber que eu precisava me inclinar na altura dela, ela precisava se sentir segura comigo, saber que aquele espaço teria que ser uma extensão da casa dela. Então o chão que ela poderia sentar com segurança, o que ela poderia pisar e se sentir à vontade. Então eu comecei a perceber que tinha dias que eu tinha que parar tudo e só colocar minha mão para que quando ela batesse a cabeça na parede, ela não se machucasse, mas ela teria a minha mão como apoio. Então eu fui começando a aprender a lidar com ela. Então, quando ela começou a ter confiança na minha voz, naquela voz que chegava perto dela, e com música simples, que às vezes a gente fala assim: ah, mas as músicas de educação infantil não fazem sentido. Pode não fazer para nós que somos adultos, que não tivemos uma experiência positiva com essas canções. Mas quando a gente interniza na criança de uma maneira muito cuidadosa, a gente percebe que algo vai transformando dentro dela. Então, por exemplo, eu cantava assim para ela: Sofia, como vai você? Minha amiga, como é bom te ver. Palma a palma, mão com mão, agora um abraço de coração. E quando eu falava do abraço, então ela vinha, me abraçava, e ela conseguia retribuir o que a canção pedia. Então eu não conseguia dar sermãos para a Sofia. Olha, Sofia, não, agora não. E sentar e querer fazer coisas com ela, mas eram em pequenos comandos que ela entendia. Agora é hora do abraço. Olha, bater não é legal bater, mas abraçar é gostoso. A Nath não quer bater, e a Nath também não quer apanhar, mas a Nath quer abraçar. Então a gente tinha aquele abraço que acalma, que consola. Então Uhum. eu fui percebendo que era possível essa mudança, essa virada de chave através do som da sala de aula. E o que que significa na prática pesquisar a escuta na infância? Eu tive uma experiência com uma outra criança que nós íamos sempre para o quintal da escola. Então era o quintal que era o play. E eu sempre falava assim: amigos, vamos para a sala, acabou o tempo do quintal, é hora de ir para a sala. E nós brincando ali no quintal, e ele chegou em mim e falou assim: Nath, eu sou o Luca. E eu falei: tá bom, amigos, vamos para a sala. Nath, eu sou o Luca. Amigos, tá bom, Luca, tá bom, vamos. Espera um pouquinho. Amigos, vamos, é hora da sala. Aí ele balançou meu avental e falou assim: Nath, eu sou o Luca. Aí naquela hora foi como se desse um giro de 360 graus. E eu parei, me abaixei, olhei para ele e falei: tudo bem, Luca. E eu sou a Nath. O que que o Luca quer? Aí ele quis pegar minha mão, me entregar a naninha dele e nós fomos para a sala. E daquele dia em diante eu falei assim: não existe mais o grupo de G2, de G3, de G4. Existe cada criança individual. Então eu comecei a enxergar o Luca, a enxergar a Sofia, enxergar cada um deles e tentar alcançar a realidade de cada um deles. É um trabalho que não é fácil, porque é uma demanda de muitas crianças em sala de aula, mas exige de nós um esforço, mas não um esforço de força física, mas um esforço de querer vencer a nossa soberba e entender, eu fui essa criança que um dia queria ser escutada. Então, parar para escutar. Então, quando ela fala, Nath, Nath, então eu paro tudo e falo, oi, a Nath está aqui, pode falar.
Bacana. E como que você enxerga o tempo dentro da sala de aula hoje? Infelizmente, é um tempo muito corrido, com muitas demandas. Então, é diário que tem que ser apresentado, é projeto pedagógico, é a coordenadora pedagógica te cobrando, coisas que você precisa entregar, são os pais que cobram. Mas de colocar uma rotina, de entender que aquele momento é primordial. Então, por exemplo, para a minha realidade, quando eu entendi que a minha roda era o momento primordial, então era aquele tempo que era nosso. Então, de eu sentar no chão, eu colocar um tapete como centro de roda e começar a cantar. Sentar na roda, tindolelê, sentar na roda, tindolalá. E eles irem sentando, e ali eu consegui olhar para cada um deles. Então, eu perceber, olha, hoje a Maria chegou desse jeito, o Joaquim chegou de outro jeito, e perceber que às vezes eles não querem só brincar, eles querem ser escutados. Então, de falar assim, como foi o final de semana? Então, eu cantar, bom dia, como vai você? E esse canto ter esse momento de presença. Então, eu sempre falei que a roda era primordial. E foi tão engraçado esse processo que qualquer professor que passasse em frente à minha sala e me visse na roda, jamais eles entravam. O telefone podia tocar, o interfone poderia chamar, alguém bater na porta. A roda era um espaço que eu nunca deixei ser interrompido, porque eu consegui trazer as crianças para mim e elas me têm inteiramente para elas. Então, de respeitar, ó, esse momento não. Né? Até eu colocar a plaquinha na porta, estamos em roda. De entender agora não é hora de ser incomodado, de chegou um pai, chegou uma mãe, aconteceu alguma coisa na coordenação, tudo é possível esperar, mas a minha criança agora é prioridade. Então, estar com ela nesse chão é prioridade. Então, por mais que eu tenha essas questões de tempo, mas de entender aquele tempo tem que ser primordial. Então, eu sempre falei que ele tinha que acontecer, isso é a minha experiência, no início. Então, nós chegamos, a nossa chegância, vamos sentar, como é que você tá? Colocar na roda, começar a tocar, trazer um instrumento musical, porque eu tenho muito essa questão da percussão presente na minha vida, por uma questão da minha família ser muito musical, eu ter tios cantores, de moda de viola raiz. Então, eu sempre trouxe o tambor para a sala de aula. Então, de tocar, eu tocava o tambor, então eu toco o tambor com eles, e todos eles vão poder tocar aquele instrumento que eu trago. Então, de esperar o tempo de tocar. E é engraçado que nessa transferência do tambor um para o outro, de perceber o tempo do outro. Então, por exemplo, nós temos 20 alunos na sala. Eu tenho um único tambor. Então eu vou tocar tambor, 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 a Nath toca o tambor. Agora ela vai emprestar para Beatriz tocar. Então naquela hora eu vou ver se a Beatriz ela tá agitada, se ela tá com harmonia, se ela tá lenta, né? Então, a batida do tambor expressa o que ela tá sentindo. Então, eu precisei entender essa escuta numa batida de um tambor e de entender que agora é a Beatriz, depois vai ser a Maria Luísa, depois vai ser a Catarina, depois vai ser o José, e ser um processo que foi tão vivenciado com eles que a espera não era dolorida, porque ele sabia que o tambor uma hora ia chegar até mim. E mesmo se eu fui o primeiro a tocar, eu faço questão de respeitar o meu amigo que vai ser o 20º que vai tocar também. Então, essa experiência marcou muito a minha história. Tem marcado até hoje. Olha, seus alunos são privilegiados. E agora, aqueles lá, né, que não têm uma vivência assim como você tem com seus alunos. O tempo da criança é respeitado na rotina escolar? Olha, infelizmente não. E eu percebo que isso vai muito de cada professor também, de querer respeitar esse tempo. Né? Por exemplo, tem crianças que você vai falar assim, agora é hora de ir para o refeitório. Só que ela não quer ir correndo para o refeitório, ela quer parar, quer ver a mochila do outro, tá no corredor, ela vê uma formiga no chão e quer pegar a formiga. E então, às vezes a gente fica assim, vamos, vamos, vamos logo. Mas às vezes aquela formiguinha que ela viu no chão é muito importante para ela. Então, independente do tempo que a instituição exige de nós, saber que o meu tempo com ele tem que ser sagrado. Então, a gente vai começando a viver essa experiência e a ponto das pessoas perceberem eles estão no tempo deles. Que nem uma coisa que eu sempre fui muito crítica de falar assim, a refeição tem que durar 15 minutos, tem que durar 20.
mas às vezes o tempo daquela criança, a mastigação dela é mais lenta, então eu preciso que ajudar ela a comer, aquele exercício da coordenação motora fina, de levar a comida até a boca, que parece que é algo normal para nós que somos adultos. É. Mas eles estão em construção, de às vezes a comida cai no chão, e como que é esse cair no chão? Porque você perdeu tempo ali pela lógica do E mundo, eles dispersam e eles se também com os dispersam. outros, né? Então, olha, meu amigo tá comendo ele não tá comendo. Ah, mas come você a sua. Come você para ele ver que você está comendo, ele vai querer comer também. Então, em tudo aquilo que ela falar, dá importância e a gente conseguir fazer esse tempo que é macro, mas ao mesmo tempo é micro, mas valorizar esses 5 minutos que tem, esses 10 minutos que tem, sem se deixar ser atropelado pelo sistema. É, bem complexo. E que sinais as crianças dão quando elas não estão sendo escutadas? É uma pergunta muito delicada quando você diz sobre o que sinais que elas dão que não estão sendo escutadas. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive uma realidade que as pessoas querem diagnóstico para tudo. Uhum. Não que eu sou contra o diagnóstico. Se existe uma lacuna que o diagnóstico é preciso, sim, traga o diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico é uma falta de escuta que existe dentro de casa, que existe dentro da sala de aula, que exige de nós. E eu fui essa criança que queria ser escutada, essa criança que gritava por socorro. Quando eu digo isso, foi aonde eu entendi a minha missão e o meu legado dentro da educação infantil. Porque eu vim de uma realidade de pais, minha mãe era mineira, meu pai pernambucano, e a educação dos meus pais, do meu pai principalmente, era uma educação de que o homem manda e a mulher obedece. E quando a mulher não obedecia, ela era castigada por não obedecer. Então eu vim dessa criação e recente, né? Não é uma coisa assim, nossa, 100 anos atrás. Uhum. Então eu tinha um pai que ele era agressivo com a minha mãe, eu tive um pai que ele batia na minha mãe com força física, só que eu não podia expressar isso dentro da minha casa. Então onde eu externava isso? Na escola. Então eu fui aquela criança que eu gritava com os professores, eu era aquela criança que eu batia nas crianças, que eu mordia, mas era uma forma de eu dizer, olha, eu preciso que vocês olhem para mim, porque existe uma lacuna atrás de mim que não tem me deixado falar. Então foi um exercício diário, até eu cheguei a falar assim, aonde estava a professora que não conseguiu sentar e perceber que aquela criança passava por questões familiares que precisava ser escutada. Então, quando eu me relacionei, eu me reconciliei com a minha criança, eu falei assim, realmente eles querem dizer algo. E eu tive uma experiência muito legal também com um dos meus alunos. Ele tinha uma naninha que ele não soltava por nada. Então ele tinha que lanchar com a naninha, almoçar com a naninha, dormir com a naninha, arrastava aquele pano pelo chão da escola. E até aí tinha odor, porque não era uma coisa bonita de se cuidar, né? De higiênica Sim. da criança. E eu comecei a falar assim: me entrega a naninha. Ele nunca me entregava a naninha. Eu tentei conversar com ele, não conseguia. E teve um dia na reunião de pais que eu fui conversar com a mãe individualmente. Eu falei assim: mãe, ele tem um apego com essa naninha? E ela me falou assim: ah, Nathalie, que essa naninha foi eu que dei para ele. E como eu viajo muito, ele é o único objeto transitório que ele tem. Então eu entendi o significado que tinha aquela naninha para ele. Então eu mudei o repertório. Eu falei assim: olha, a naninha foi a mamãe que te deu. Nossa, como ela é cheirosa, ela tem o cheiro da mamãe. Mas vamos guardar na mochila. E quando você sentir saudade, você vem aqui, dá um cheirinho nela, lembra da mamãe e guarda de novo. Porque senão ela vai sujar e vai perder o cheiro da mamãe. Então eu dei significado Sim. para aquilo que ela trazia. Então eu entendi que às vezes, e quando fosse tirar, quando a gente ia tentar tirar a naninha dele, ele chorava muito, ele sofria, não era um choro de birra, era Uhum. de sofrimento. Então quando eu fui tentar entender o porquê desse sofrimento, eu falei, ah, então tem um sentido para ele. Então eu comecei a dar significado, ressignificar da importância assim das saudades do colo materno com aquela naninha, tanto que eu falei assim, mãe, seja um pouco mais presente. Eu sei que é difícil pelas demandas, mas dê para ele 5 minutos de qualidade do seu tempo. Dele entender que não é só a naninha que ele tem a mãe, mas que ele também tem um abraço. Senta no chão, brinca com ele de rolar no chão por 5 minutos. E depois da reunião com essa mãe, eu comecei a perceber que ele foi sendo diferenciado.
Assim, não sei se esse é o Tendo termo mais correto de se falar, autonomia com mais também. autonomia. E Isso. ela falou assim, Nath, obrigada, porque hoje esses 5 minutos com meu filho passou a ser 10, passou a ser 15. Então hoje, se eu chego no prédio, antes de subir, nós vamos brincar juntos, porque se eu subir, a demanda me atropela, que entra a questão do tempo, que é maçante. Então, assim, ela não subia mais e passou a ter esse tempo de qualidade com o filho. E isso respingou na escola, na sala de aula, com os amigos, e nós vimos um grande desenvolvimento nele. Então, Nathalie, o que eu observo assim, na sua fala, que a educação infantil ela é muito mais difícil de você entender quais são esses traumas, o que que essa criança, né, às vezes está com saudade da mãe, às vezes do pai, né, às vezes quer ficar em casa, às vezes não quer a criança que passa o dia todo na escola, né, fica cansado porque tem uma rotina. Mas na educação, no Fundamental 1, a gente já consegue ter uma identificação mais rápida. E quando a gente conversa com a família, é muito mais nítido isso, porque aí a gente percebe por qual razão aquela criança está tendo aquele comportamento dentro de sala de aula. Então, às vezes, ele se expressa, ou é assim, é o extremo, ou ele se fecha, ou ele extravasa. Então, é bem esse extremo. Então, aí você vai entender, porque às vezes não é, né, a questão de laudo, como você está falando, um Sim. diagnóstico, mas hoje tem sigla para tudo, até para isso. É que, né, até eu vi esses dias, eu falei, nossa, essa sigla na minha época, né, de criança, isso aí era falta de educação, só isso. Mas tem sigla para tudo, né? E você se lembra de alguma situação em sala de aula que te fez parar e repensar a sua prática? Teve várias que me fizeram parar e repensar a minha prática de sala de aula. Por exemplo, um exemplo que eu tive recente, que uma mãe falou assim para mim: Ah, eu consegui um médico. Consegui um médico, mãe? Eu consegui. Eu consegui um médico, eu consegui um médico. Meu filho tá laudado agora. Mas ele tá laudado com o quê, mãe? Ah, ele tem TOD, ele tem déficit de atenção, ele tem. Aí eu falei, mas esse médico nem entrou em contato com a escola, porque não existe um laudo individual, existe uma somatória. Então, o que a fono fala, o que o TO fala, o que o neuro fala e principalmente o que a escola fala, porque ele convive o maior tempo dele na escola. Então, nessa hora eu falei, nossa, o que estão fazendo das nossas crianças? Então, me fez refletir bastante, mas eu trouxe para mim uma frase, até num diálogo com uma amiga da educação também, que nós entramos nesse conceito. A sociedade está doente E como? e eles estão querendo adoecer as crianças. Então, hoje eu vejo que a minha missão é dizer, não, você não vai adoecê-la. Vamos se tratar primeiro você como adulto e depois você olha para sua criança. Mas não dá para você olhar para sua criança sem olhar para você primeiro. Uma coisa que tem acentuado muito, Nathalie, que eu tenho observado, eu como mãe de criança pequena também, por exemplo, em casa ela vê TV, eu não dou celular para ela. Mas tem muita criança, onde quer que você ande, você pode observar, os pais, para calar as crianças, para elas ficarem quietas, tomem o celular. E quando você tira isso da criança, por exemplo, eu observei na minha que ela queria, acordava, ela já queria ver desenho. Eu cortei a TV dela, ela ficou agressiva. Então imagina um celular que é bem mais próximo, né? Então imagina a questão eh, dos neurônios, né? Da cabeça daquela criança que está em desenvolvimento, né? Com aquela tela, com as imagens, com tudo colorido, com coisas que eles também vão acentuando algo a mais, que é a questão do imediatismo, né? E ela se torna ficar ansiosa as crianças porque eles não conseguem ver um desenho e eles já passam, né? Sim, É automático. Então, quando a criança tiram isso dela, aí vem a questão, igual o pessoal fala que está com abstinência, né? É basicamente igual, uma abstinência a uma droga, a um vício que a pessoa tenha. Então, as crianças hoje estão assim. Então, eu fico muito preocupada com a questão escolar do futuro, né? Porque hoje está tudo tecnológico, porque eles querem trazer a tecnologia para a escola por conta do mundo tá tecnológico. Só sim. que a gente não sabe até que ponto isso é bom, né? Dentro da escola eu sei que é limitado, mas fora dela não tem limite.
É uma questão de 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que tudo tem que ser controlado, né. Sim. Então, mediado, como tem que ser essa escuta, esse desenho. Eu tenho uma filha de 2 anos e 10 meses, e eu sempre tentei, junto com meu esposo, a gente evitar dar tela para ela. Então, até porque eu sempre falei assim: "Eu não posso falar uma coisa e viver Viver outra". outra, é. Porque é como se eu fosse uma falsa profeta, né, eu profetizo uma coisa e vivo outra, né. É. Então eu sempre quis trazer isso muito para a minha essência familiar. Então a tela, ela não tem acesso ao celular. Por exemplo, o acesso que ela tem, que ela já chegou a ter algumas vezes, por exemplo, uma viagem que é longa de carro, ficou cansativo. Então: "Olha, vamos assistir um pouco, então escolhe qual você quer assistir". Então ela fala: "Ah, eu quero assistir Chapeuzinho Vermelho", que ela tá muito nessa fase da literatura. Então, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e Caixinhos Dourados, mamãe. Tudo bem, vamos assistir os 3. Quando acabar o último, já Caixinhos Dourados, nós vamos desligar o celular que está no carro e eu do lado dela acompanhando. E chegou tanto uma rotina que hoje ela fala assim: mamãe, já acabou o Caixinhos Dourados, toma. Então ela me entrega. Mas é uma coisa que é constante. Então, assim, Uhum. é uma viagem que é longa. Quando você fala de tirar o celular da criança, que é como se fosse uma crise de abstinência, eu sempre falo para os pais assim: "Você vai tirar? Você tem que tirar, mas você precisa primeiro estar preparado para isso, porque ela vai gritar, ela vai chorar, vai fazer E escândalo, ocupar o tempo com com algo. outras coisas". Uma vez um aluno me perguntou assim: "Pro, amar dói?". Falei: "Amar dói?". E eu fiquei em silêncio e fiquei: "Amar dói?". Aí eu falei: "Dói, porque amar é sacrifício". Então, quando a gente tem um filho, nós temos que nos sacrificar por eles. E o sacrificar exige de nós morrer para nós mesmos, para o nosso cansaço. Eu sei que às vezes eu entendo super a demanda. Você chega em casa correndo e tem que fazer janta, tem que fazer comida, e tem que fazer almoço, e tem que dar comida para a criança, pôr ela para dormir, escova os dentes. Olha, então às vezes deixar na tela é É mais mais fácil, fácil. porque você consegue fazer outras coisas. Então, o conselho que eu dou, porque é conselho, que eu faço com a minha filha e dá certo em casa. Então, é massinha. Olha, vamos brincar de massinha. Então, eu dou várias massinhas para ela brincar. Agora vamos brincar de massinha. E acabou a massinha. Vamos pegar um livro? Conta para mim essa história. Então, de fazer ela contar, eu comecei a oferecer para ela agora aquarela. Então, dá coisas que vai exigir dela, assim, de querer pintar, de querer grafar, de querer estimular a questão da coordenação motora fina, Uhum. de brincar. E muitas vezes não é só dar massinha para ela na sala com a mesinha dela, mas é de ir lá e falar assim: cadê o meu bolinho? Ah, vou fazer, mamãe. Aí você volta para a cozinha. E você vai fazendo o seu bolo de verdade. Ah, deixa eu sentir o sabor dele, deixa eu comer. Nham, 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 nham. Ai, que delícia. Agora eu quero um suco. Aí você volta, você está fazendo, e volta para tomar o suco. Então é tentar estar em 2 lugares, 3 ao mesmo tempo. Então vai tomar um banho. Vamos tomar um banho? Ó, eu vou colocar a banheira, fica brincando, eu vou colocar a boneca, dá pente, dá creme de cabelo para as meninas, dá carrinho para os meninos. Agora tem aquelas tintas que a gente pode pintar no box, deixa ele pintar bastante. Então, enquanto ele pinta, você corre para fazer outra coisa, deixa eu ver seu desenho. Então, encheu a banheira, não vai gastar água, né? Que a gente tem que também economizar. Mas deixa ele brincando ali, mas ele perceber que você está ali. Olha, filha, a mamãe está aqui. Qual que é o seu desenho agora? Faz que eu vou aí adivinhar o que é. Então, dele perceber que ele não está num espaço sozinho, mas que existe uma voz que grita: olha, a mamãe está aqui. E se ele acontecer dele sair da banheira, ele conseguir até lá e saber, realmente ela está aqui. A mãe, o pai, o irmão, o avó, o avô, aquele que é responsável. Uhum. Mas isso exige morrer para nós mesmos. Sim. Então, o sacrifício é um sacrifício por amor. Então, quando eu falo que amar dói, realmente dói, porque o amor ele é exigente. Com certeza. E dentro desse tempo de escuta, a contação de histórias começa a ganhar espaço? Sim, como passou a ganhar espaço na minha vida, né? Quando eu fiz pedagogia, eu tive uma professora chamada Beth, que ela deu aula para nós de literatura infantil. Uma senhora, de uns 75 anos, mas uma vibração, uma energia. E quando ela chegou na sala, ela começou a contar a história da Chapeuzinho Vermelho, ela até brincava assim com a gente. Será que a vovó não queria realmente ser comida pelo lobo? Então ela jogava essas informações para nós. E quando eu vi ela contando, eu falei: nossa, essa mulher é incrível, eu quero isso para minha vida.
Então foi a partir dali que eu comecei a me apaixonar pela literatura infantil. Me formei em pedagogia e fui para a sala de aula. Dentro da sala de aula, com as demandas do tempo, aquele sonho de contar histórias, de narrar histórias, ele foi sendo guardado porque é muita demanda. Então, Sim. olha, planejamento, agora o projeto pedagógico é esse, você tem que fazer tal coisa. Então, a gente vai se deixando ser atropelada. E teve um dia que eu fui convidada pela própria escola que eu trabalhava para contar uma história na mostra literária para os pais e um conto dos irmãos Greens, e eu escolhi o Alfaiate Valente. Eu falei, será que eu vou contar a história mesmo? Eu não sei se eu vou contar. É tanta coisa para eu fazer. E pensando comigo mesmo, e partilhando com uma amiga, ela me disse assim, Nath, você ama contar história. Dá a vida por isso. E é como se aquilo tivesse virado a chave. Então, eu ia trabalhar além da história, voltava além da história, e eu ia colocando coisas dentro da história, contos, colocando brincadeiras, colocando onomatopeia dentro da história. E eu fui contar a história, sentei no chão em aquele monte de paz, e eu contei 13 vezes a mesma história, porque eram 13 turmas. E era 20 a 30 minutos cada contação de histórias. E quando acabou todo o evento, tudo, a escola mandou para os pais um feedback, como que foi a mostra literária, e muitos pais deram a devolutiva assim, quem era aquela contadora de histórias que vocês trouxeram? Então eu falei, realmente existe na Nathalie uma mulher que ama contar histórias. Então dali começou a surgir, então eu comecei a introduzir isso muito na sala de aula, a contação de histórias, e resolvi depois, em 2020, eu entrei na pós-graduação em narração artística, então eu fiz narração de histórias. Fiz alguns cursos pela Prefeitura de São Paulo também, na biblioteca Hans Christian Andersen, sobre contadores de histórias. Conheci a Ivani Magalhães, conheci a Ana Lu, conheci a Kelly Horácio, o Giba Pedrosa. Então comecei a me envolver no meio desse povo. Eu falei, gente, é um povo que não quer passar por cima de ninguém. Eles só querem dizer que a história tem valor. E quando eu fui fazer a narração de histórias, eu pensei que eu ia aprender a contar histórias. Então, eu vou aprender a como subir o tom, diminuir o tom, a mudar a minha fala. E quando eu cheguei lá, foi um exercício de me reconectar com a minha história. Porque quando a gente entende a nossa história, contar histórias traz todo um significado para nós. A gente vai ler Chapeuzinho Vermelho com outro olhar, né? Aquela menina que tem medo do lobo, por que ela tem medo do lobo? Mas por que a mãe mandou ela ir sozinha? O que tem por trás desse conto? Quando a gente vai ler um Barba Azul, os três porquinhos, por que tem três irmãos diferentes um do outro? E um quer o de tijolos, um quer a de madeira, uma de palha. Então, quando a gente vai recontar esses contos, ele traz uma vida, um significado para nós que é sobrenatural. Então, eu falo que hoje eu não sou a Nathalie sem histórias, eu sou as histórias com a Nathalie. Então, elas fazem parte da minha veia, do meu respirar. Então, eu respiro histórias, eu cheiro histórias, eu crio histórias. Então, elas estão sempre presentes comigo, na sala de aula, na minha casa, no trabalho, com um conselho de uma amiga. Olha, eu vou te contar uma história que dizia assim. Então, eu percebo que ela chega primeiro do que eu. E aquilo traz um significado para mim, primeiro, e depois para o outro. Eu tenho certeza que isso aí também, assim, traz, um novo desejo das crianças pela questão das histórias em si. Porque, assim, é diferente de você ler uma história e de você contar uma história, né? Sim. E eu vejo muito na sala de aula com a mediação de leitura. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, que é um erro do adulto. Esse livro é só para criança de 2 anos, porque eles vão querer ouvir essa historinha. Aí a gente já chega errado falando que é uma historinha, porque é uma história. É, Alguém gastou tempo. tempo para escrevê-la. Então, a mesma intencionalidade que eu conto para uma criança de 2 anos, os três porquinhos, eu vou contar com a mesma intencionalidade para uma criança de 5 anos de idade. Mas ela vai começar a perceber outras realidades. Então, por exemplo, tem um conto da Tatiana Belink, que é o caso do bolinho, que todo mundo conhece, que Sim. tem um musical, e às vezes contando para os de 2 anos, nossa, a raposa Nhaque comeu o bolinho. E eles ficam assustados. Mas quando nós vamos contar para os maiores, eles ficam assim, mas Nath, como assim um piscar de olhos? Então é a mesma história, mas que eles conseguem perceber situações diferentes e que vão alcançando eles de forma diferente. Ai, legal. E o que que você percebeu nas crianças quando as histórias passaram a ser
a fazer parte do seu trabalho? Eu percebi que elas começaram a trazer mais significado para as histórias. Então, por exemplo, foi até engraçado. Toda a história que eu contava, no outro dia ou 3 dias depois, eles chegavam com o livro na Contando. mão. O que aconteceu? Ah, Nath, eu falei com a minha mamãe, eu li para ela e eu contei para ela a sua história e ela comprou o livro para mim. Então, eu comecei a perceber que os livros que eu apresentava em sala de aula, eles queriam ter acesso, não só na escola, mas também em casa. Então a gente começou a fazer a biblioteca itinerante. Então pode levar o livro para casa, ó, o livro é nosso amigo. Então a gente não vai rasgar. A gente vai cuidar dele com muito carinho. Então, em tudo que eu queria trazer, eu trazia uma história primeiro. Então, olha, eu percebi que a sala está gritando muito. O que a literatura pode me contribuir com isso? Eles estão muito agitados. O que pode Fazer isso contribuir com também. isso? Né? Que livro que eu posso trazer para fazer parte do contexto com eles? Isso aí, Nathalie, ele é bem legal porque, assim, não é você pegar um determinado assunto e você conversar com os alunos. Quando você traz a história, é como uma amiga fala, né? O poder da terceira pessoa, né? Porque é através da história que você consegue contextualizar aquilo que você queria conversar com a turma, né? E às vezes a gente fica assim, olha, lembra do livro? Olha, ó, e o monstro? Olha, o que você vai fazer com a sua raiva agora? Um exemplo do monstro Aham, das cores. aham. Então eles vão percebendo, olha, o que você vai fazer agora? Olha esse novelo das emoções. Olha, cuidado com essa raiva. O que você vai fazer com ela? Lembra do livro? Então é realmente o que você trouxe, né? O poder da terceira pessoa e como isso faz muito presente assim na vida deles. E o que que uma boa história é capaz de provocar que uma aula tradicional não alcança? Olha, eu tive várias experiências com uma boa história. A gente consegue até provocar da criança trazer para fora o que está vivendo dentro de casa. Como, por exemplo, eu vivi assim uma história que a criança falou assim: eu tô muito triste hoje, eu tô igual o monstro da tristeza. Mas por quê? Porque minha mãe chorou a noite inteira porque meus pais brigaram. Eu não perguntei nada, mas a história trouxe isso para a criança. Então, dela começar a perceber, ou então, por exemplo, da gente contar uma história do lobo mau, ô professora, ô pro, mas o lobo mau existe mesmo? Aí eu falo, o que que você acha? Existe ou não existe? Ah, eu acho que existe. Eu acho que não existe. É, quando a gente faz uma coisa mal, é legal? Então, de sempre jogar para a criança para ela trazer a resposta para nós. Então, eu percebi que realmente as histórias traz todo um contexto. Eu tive uma experiência muito boa também, que eu trabalhei com o livro Monstro das Cores. Né? Então, e eu comecei a trabalhar realmente as emoções, né? Uma educação emocional para crianças de 4 anos de idade. Então, ali eu percebi uma mãe que era ausente, um pai que não aparecia há muito tempo, de uma criança, na hora de escrever um cartão, falar, pô, eu não quero fazer para o meu pai. E você fala assim, mas tudo bem. Quem é que você tem como que você queria entregar esse papel, esse cartão? Então, através das histórias, eu consegui perceber eles controlar as emoções. E para mim não tem prêmio maior do que uma mãe chegar no final e falar assim: "Nossa, Nath, ela aprendeu a controlar a raiva". E engraçado que eu tive uma experiência também com uma criança que ela eu tenho o nome da Fabiana Godoy, ela cantei uma música que ela fala calma e respira. E eu percebi que quando a criança está irritada, você cantar para ela calma e respira, você irrita ainda mais a criança, né? E eu conversando com a criança e ela falou assim: Pro, eu fico muito irritada quando eu tô brava e você canta para mim calma e respira. Me dá um abraço que é melhor. E eu falei: Nossa, é verdade. Então, esse calma, respira, ele entra em outros momentos Sim. da roda, de um relaxamento. Então, eu vou cantar calma, respira, e depois esse calma e respira faz parte da rotina. Então, eles acabam cantando para o outro, mas sem ser a professora que está aguçando no momento de ira. Se a gente for perceber, quando a gente está com raiva, o que a gente menos quer ouvir é falar calma. Fica calmo, respira. Não, deixa eu respirar. Então me abraça para poder me acalmar. Me dá um copo com água. Mas não manda me acalmar, porque eu não quero me acalmar agora. É que nem quando a questão da gente fazer. Eu tinha muito hábito de fazer assim no início. Ah, ele me bateu. Pede desculpa. Desculpa. Agora dá um abraço nela.
Mas quando a gente briga com alguém, até com um cônjuge, com uma pessoa, e por mais que ela peça desculpas, a gente não quer o abraço dela naquela hora. Por que a gente quer obrigar a criança a abraçar? Se a gente está aprendendo ela a lidar com as emoções. Olha, ela não quer te abraçar agora, e tudo bem ela não querer te abraçar. E tudo bem ela não querer desculpar você agora, porque ela está muito brava. E tudo bem ela ficar brava e sentir raiva. Quando ela se acalmar, quando passar essa raiva, quando a poeira baixar, você vem e conversa com ela de novo. Bem legal essa percepção, né? E qual que é a relação entre a contação de história e a educação emocional? A contação de história, ela mexe muito com as emoções da gente. Um conto que fala de alguém que abandonou, alguém que deixou, e, e aflora muito isso. Então, por exemplo, tem até um livro que ele fala, olha o quanto eu te amo. Eu te amo do tamanho das estrelas, eu Uhum. te amo do tamanho de uma árvore. E às vezes a gente vai contar isso e a criança não é amada. Não se sente, não que ela não se sente amada. Então, como que eu vou estar pronto para acolher essa criança quando naquele momento da história que era para ser uma alegria, a gente acha que tem que ser assim, né? E de repente ela chora porque ela tá triste, porque aquilo que você falou mexeu com ela. A Então, questão da morte também, né? muito profunda, né? Tem um livro que eu trabalhei com eles, que eu gosto muito, que é Colcha de Retalhos. E que a criança vai entender o que é saudade. Então, aí você vai lendo a história, eu tenho vó também, eu não tenho mais avó. E tem pais que falam, virou estrelinha, tem pais que falam que sumiu, não vai voltar mais. Então, cada família tem a sua forma de lidar com isso. Então, o adulto, ou o professor, o condutor, o narrador de histórias, ele sempre tem que estar pronto que aquilo que eu vou lançar, o que pode causar e como que eu vou acolher aquilo que causou na criança ou no adulto ou até mesmo no adolescente e conseguir lidar com isso. E você acha assim, não necessariamente a sua escola, mas você acha que as escolas já estão preparadas para trabalhar com a questão emocional? Infelizmente, eu acredito que não. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que se relacionar com a nossa criança interior. Se o adulto não estiver curado, ele não é capaz de curar. Então, quem está ferido, fere, mas quem está curado, cura. E a cura num abraço, numa palavra, num olhar, num sorriso, e de conseguir ter acesso a isso. Então, de educar brincando, cantando, lendo histórias. Então, e tudo isso é muito emocional. Então, quando eu falo que a sociedade está doente, então eu preciso olhar para a minha criança. E a sociedade doente é fruto de uma criança que foi adoecida. Então, eu preciso olhar para a minha criança interior, me reconciliar com ela e fazer as pazes com ela e dar a mão para ela me acompanhar na vida adulta. Porque não é uma lacuna. A Nathalie, de 0 a 3 anos, morreu. Porque agora eu já não tenho mais essa idade. A de 3 a 5 ficou numa caixinha. Não, ela acompanha. É uma caixa de histórias que compõe a Nathalie. Um segmento. Um segmento da Nathalie, que é filha do Gerson, da Marina, que tem irmãs, como ela foi criada, o que ela viveu. Essa mesma Nathalie me acompanha. Então, quando o adulto percebe isso, ele consegue ser sensível à criança. Não falar assim, engole o choro. Cala a boca, menina, eu não quero mais te ouvir. Mas se ela está gritando, algo ela quer dizer. Tem até uma história que fala Rita não grita. Já vi. Um livro bem antigo. E eu comecei a brincar assim. Rita não grita, Rita, por que grita? Rita não grita, Rita, por quem grita? Porque eu comecei a perceber isso na minha casa. Filha, por que você está gritando? Porque eu quero que você me escute, mas a mamãe está aqui. E esse mamãe está aqui é me abaixar na altura dela e falar: a mamãe está aqui. Então, quando a criança grita, ela quer ser escutada. Agora, o que ou por quem ela grita? É por socorro? É por ajuda? Às vezes ela está pedindo socorro. Olha, eu estou batendo porque eu preciso que alguém me escute. Porque eu não consigo lidar com as emoções aqui dentro. A raiva vem, eu já quero agir no impulso, usar a força. Então, como que eu vou ajudar? Não é conter, mas ajudar esta criança a ter equilíbrio emocional se eu, como adulto, não tenho. Então, Natalia, a contação de história, então, nessa questão emocional, ela ajuda a criança a nomear essas emoções. Que é o mais importante, dar nomes, né? O que você está sentindo agora? Estou sentindo raiva. É, não só em você, mas conseguir visualizar no No outro, outro né? também.
Ou então, alguns alunos falam assim, vai dar uma volta, vai se acalmar. Eu não falo, vai se acalmar lá fora, vai dar uma volta. Aí a criança vai dar uma volta e fala, já me acalmei, pro. Tudo bem, agora entra. E você estava falando aí da sua trajetória, desde criança até adulto, então você acha, na sua experiência, que o educador também se transforma emocionalmente nesse processo? Com certeza. Ele é o mais transformado. Ele é o mais transformado. Se a criança, o olhar dela traz cura para nós. Porque aquela criança ela é curada, porque ela tá começando o processo agora. Então ela nasceu com uma folha em branco. E a história dela vai ser escrita. Então, olhar para aquela folha em branco traz transformação para nós. Então, o que eu quero fazer com a história de vida daquela criança? E o que que você acha que precisa para que essa educação emocional ela seja vivida e não só falada? Primeiro, tem que ser acreditada de que dar nomes às emoções é muito importante. Então, dar nomes ao que sente, ao que. E falar mesmo o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, o que você está sentindo? Então, e deixar falar e se deixar ouvir também. Então, de falar o que está sentindo, de se expressar, até para que no futuro tenha um relacionamento saudável, de conseguir falar, olha, eu não gostei, não gostei, não fala assim comigo. E exercitar isso o tempo todo. Porque às vezes a gente fala assim, fala para a criança, fala que você não gostou. Mas você, como adulto, fala que você não gostou? Então, de entender que essa cura precisa acontecer. E esse processo de educação emocional alcança tudo e a todos, mas tem que estar aberto para isso. E não achar, isso é bobeira. Não, isso é essência. Então, uma essência curada faz um mundo transformado. E quais são os seus planos dentro da educação e da narração artística? Eu gosto muito do chão na sala de aula, me realizo no chão na sala de aula. Mas eu me lembro quando eu comecei, eu entrei numa sala de aula, tinha uma professora que falou para mim assim: bem-vindo ao inferno. Eu falei: quantos anos você está aqui? Ela falou: 15. Você está 15 anos no inferno e não saiu dele? Então esse inferno deve ser bom. Isso eu pensando, mas sem querer criar atrito. E eu comecei a fazer estágios e eu coloquei um legado na minha vida. Que toda estagiária que passasse da minha sala, eu queria que ela enxergasse a Nathalie e se apaixonasse pela educação. Sem eu precisar falar nada, mas a minha atitude falar mais do que as minhas palavras. E eu acredito que é um legado que eu construí ao longo da minha carreira profissional, porque eu tenho contato hoje com milhares de estagiárias que falam assim, Nath, eu nunca me esqueço daquela música, aquela história que você contou, né? Obrigada. Teve até uma que mandou mensagem para mim ontem, eu tô em São Paulo agora, eu consegui passar no concurso, eu vou entrar, tô tão feliz, eu prometo que eu vou ser igual a você. Então, para mim, isso não tem preço. Então, o que que eu percebi? É, eu sou um poço que tem muita água para jorrar, mas eu quero jorrar em muito mais pessoas. Então, eu tenho trabalhado hoje a proposta de dar a formação para professores iniciantes, porque, infelizmente, a demanda hoje está escassa, né? Então, a formação acadêmica ela está um pouco escassa, porque eles querem profissionais para ontem, e a gente vê muitos profissionais mal preparados para assumir a educação. Então, eu não pegar esse adolescente, esse jovem que vai entrar, como uma pessoa, vou ter que moldar. Não. Eu quero ensinar como eu fui ensinada. Eu quero que ele aprenda como eu gostaria de ter aprendido. Não a trancos e barrancos, mas perceber, olha, se você for por aqui, o caminho é melhor. Vai no caminho inverso. Não fica assim, olhando no relógio para ver que hora você vai acabar. Eu não aguento mais essa sala. Mas eu entender que enquanto você está ali, a sua missão é estar ali com eles. Então, eu pretendo, para o futuro, ajudar na formação de professores, de profissionais que queiram começar na educação, estagiárias, jovens que querem trabalhar com a questão da criança. E a contação de história vai me acompanhar por onde eu for. Então, eu vou voltar com as narrativas, porque com a maternidade eu quis viver intensamente o maternar. Tenho aprendido muito com isso, muito, assim, a maternidade me atravessou de um jeito que eu falei, nossa, e eu falo que a maternidade chegou na hora certa, né? Eu tenho 20 anos de matrimônio e eu
A minha filha tem 2 anos e 10 meses. Então, assim, eu fui preparada com outras crianças para poder acolher hoje a minha criança. Então, eu fui curando a minha criança interior para quando a minha criança que foi gerada de mim chegasse, eu tivesse chão sustentável para poder educá-la emocionalmente. Para ela poder, como ela fala para mim mesma, mamãe, eu não gostei. Não gostou? Por que você não gostou? E eu consegui escutar por que ela não gostou. Às vezes eu vou falar assim: olha, você não gostou, mas o jeito que a mãe falou com você é o correto. O que você fez não foi legal, eu também não gostei e não quero que você faça mais. Ou então dizer assim: olha, desculpa, a mãe não queria ter falado com você assim, a mamãe errou em ter falado com você assim. E dizer as mamães também erram. E seguimos tentando. E então você pretende expandir o seu trabalho, né, dessas formações e seus projetos para outros espaços também? Sim, Tá. E que tipo de escola e de educação você sonha ajudar a construir? uma educação de liberdade, de dizer o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, de uma mais humanizada, não robotizada, mais humana, que consiga olhar para o outro com sensibilidade, de entender que os olhos é a janela da alma e conseguir enxergar não só a casca, mas a alma, o que ela está sentindo de verdade, o que ela é de verdade, e esse contato não ser só professor e aluno, mas professor, família, comunidade, os bairros, de trazer também a comunidade para dentro da escola, de ser um lugar harmônico de se viver. Ninguém é obrigado a concordar com a opinião do outro, mas respeitar a opinião do outro. E quem mais tem que ser respeitado também é a criança. Então, quando eu respeito a minha criança, eu vou aprender a me autorrespeitar e dizer: isso não dá para mim, isso dá para mim. Então, essa é a escola que eu sonho, uma escola que dê liberdade e que saiba dizer: isso dá para mim, isso não dá para mim. Tudo bem se não der para você. Vamos seguir assim. Uma coisa também que é interessante é que quando a gente vem vivenciando as coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente passa para os nossos filhos, aí você fala assim, a gente tem que trazer, não trazer os traumas para passar de geração em geração. Aí você fala, como assim ensinar a criança? Se ela não está aprendendo, ela tem que começar a aprender como criança, para ela não transferir tudo aquilo que já vivenciou nas gerações passadas, né? Dos pais, dos avós, Sim, né? E a criança, ela é uma esponjinha, né? Que está ali absorvendo tudo. Então, assim, ela absorve tudo que você fala, tudo que você faz. E às vezes a gente acha que a criança não está percebendo. Ela tá lá brincando com os brinquedinhos dela, mas ela tá alerta. Então, é um momento ideal, né, para a gente poder trabalhar tudo isso, porque assim, a educação infantil, ela não tá ali para alfabetizar a criança, né? E aí ela vai ter que ter várias vivências. E essa questão aí da música, né, da contação de história, né, para ajudar a trabalhar a questão emocional, ela é fundamental. Porque se a criança já consegue discernir o que sente, né, já consegue vivenciar em grupo, né, ela vai trabalhar outras coisas como lateralidade, né, outras coisas dentro da sala de aula que é essencial na educação infantil. Mas isso é fundamental, né? se as pessoas soubessem a riqueza que é a educação infantil, todo mundo ia para lá. Porque muitas vezes é o lugar que as pessoas acham que é o menosprezado. Porque lá, a babá, você vai cuidar de criança? Vai lá cuidar dos seus bebês. Mas é um processo formativo tão profundo que quando a gente entende esse processo, as crianças que ganham, e nós também. E que mensagem você deixa para os professores que estão cansados, sobrecarregados? Entender quando é preciso pausar, pôr uma vírgula. Não deixar o cansaço sobressair diante do sonho que começou. Aqui houve um sonho inicial de querer transformar, mudar o mundo. Vamos mudar o mundo? Não, mas podemos mudar o chão da sala de aula. Então, não deixar com que o sonho morra, mas regar, e se você perceber que aquela árvore do seu sonho ela está morrendo, cava em volta, coloca adubo,
deixa crescer de novo, para que esse sonho volte a florir e acreditar que aquele passo que você deu lá atrás, ele continua vivo. E você não pode deixar com que as situações do dia a dia, as demandas, roubem o sonho principal da missão de educar para a vida. Essa é a função que eu vejo do professor. E na educação infantil tem vários cursos, várias coisas que o professor pode se aperfeiçoar para trazer uma didática melhor para dentro da sala de aula, né? Sim. E assim, o que você fez, né, de buscar novas vivências nessa questão da contação de história, com certeza enriqueceu muito na sua formação, como nas suas aulas, né? E aquele professor que acha que só fazer a pedagogia e ir para a sala de aula já é suficiente, a maioria deles, né, se sente sobrecarregados e cansados por conta disso E frustrados também, também. porque é uma busca contínua, é como se fosse um médico, ele tem que estar sempre estudando. Na educação isso não muda. Então sempre tem que estar estudando músicas, canções, histórias, ferramentas de trabalho, entender sim sobre os laudos, para que você tenha propriedade para poder falar, olha, mãe, eu acho que aqui não se encaixa esse laudo. Então você conseguir dominar aquilo que você acredita. De, meu filho começou a brincar. Mas, mãe, brincar é coisa séria. A gente aprende brincando, né? Sim, E ter sempre um coração grato referente a isso. bacana. Nathalie, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tenho um Instagram chamado Nathalie Gaiola de Histórias. Elas conseguem me encontrar. Acho que o campo mais fácil de me encontrar hoje é através do Instagram, Nathalie Gaiola de Histórias. Porque eu acredito que as histórias nos libertam das nossas gaiolas interiores. E hoje, quais os tipos de formações que você já tem em prática ou você tem algo só para o futuro? Formação já tem prática que você disse para eu aplicar para as pessoas? Sim. Olha, hoje eu quero trabalhar a questão de construção de rotina em sala de aula, né, para a gente conseguir trabalhar uma rotina leve. Então, é uma questão que eu tenho preparado material para isso, né, de como introduzir e uma educação através da musicalização, histórias que cantam. Então, trazer isso, histórias que cantam dentro do processo de sala de aula. E como as escolas, educadores ou instituições podem te encontrar? É só através do Do Instagram? Instagram tem também o meu WhatsApp, que elas podem também estar em contato comigo, Tá. né, que a gente está sempre disponível para poder ajudar nesse processo. E você atende apenas escola ou também outros espaços educativos e culturais? Diversos espaços culturais também eu atendo. Já fui também em alguns eventos de contação de histórias fora de São Paulo, né? Participei em Londrina, em Santa Catarina, então de levar também as histórias para outras escolas, já contei histórias nas praças. Então, aonde tem espaço para formar e educar, a Nathalie sempre vai feliz. No início eu não te perguntei, mas quantos anos você tem na educação? 15 anos. Legal. E, e assim, você tem planos para o futuro de fazer curso, alguma coisa nesse estilo? Olha, dentro da questão, você diz eu fazer curso para mim, Gravações sem ser presencial. sim, eu tenho intenção de fazer, eu já tenho preparado material para isso, né? Tenho uma equipe que tem me ajudado, de como a gente conseguir preparar um material de fácil acesso, né? Uma fácil compreensão para ajudar os futuros profissionais da área. Eu tenho certeza que até na sua própria escola você já é referência, né, naquilo que você faz. Eu sei que nem quando a gente desenvolve algo em sala de aula, às vezes alguns colegas, né, de trabalho, eles não fazem a mesma coisa que a gente faz, mas eles já gostam, eles já pedem para você Sim, ajudar, ensinar. muitos. Então, até essa questão de querer criar conteúdo partiu mesmo das estagiárias que vão na escola fazer estágio, pedindo ajuda, se eu tinha alguma apostila pronta. Então, a partir dessa necessidade, e é uma coisa que não foi uma só que pediu, foram várias, que nós vamos começar a trabalhar esse conteúdo, né? Até a própria escola que eu trabalhava, que eu trabalho, eles pediram para eu poder formar conteúdo para levar para essas pessoas que estão começando. Não para quem já está, até quem já está precisa, mas para aquelas que estão começando com medo de como alavancar referente a isso dentro da educação. Ah, muito bacana. Então, Nathalie, eu queria te agradecer pela essa oportunidade de você estar aqui trazendo todos esses conhecimentos tão ricos, né, e necessários na educação infantil. Agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, e eu tenho certeza que
vai ajudar muitas pessoas, viu, gente? Essa profissional aqui é incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar recebê-la na escola de vocês aí. Então, entrem em contato, contrate a Nathalie para fazer uma contação de história, para fazer uma formação para os seus professores, que a realidade da sua escola será outra. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais, gente. Até o Até próximo mais. podcast. Tchau, tchau.